Sejam bem-vindos ao De Joelhos, mais um podcast para vocês. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário após o podcast. Fique na paz! Eu quero nessa hora, através deste canal, através, Senhor Deus, desse podcast, orar por essa pessoa que está assistindo. Meu Deus, eu não sei em que tempo, em que hora, e pode até meses depois a pessoa acessar este canal. E eu quero dizer, receba na tua casa a saúde integral na tua vida, no teu físico e dos teus familiares. Olá, como vocês estão? Hoje eu estou aqui com o apóstolo Paulo Gomes, aqui na igreja Nova Canaã, e essa reportagem de hoje, esse bate-papo, essa entrevista, esse podcast, como você achar melhor, vai estar junto com ele. E eu gostaria que vocês o recebessem em casa, no trabalho, onde você estiver assistindo hoje. Apóstolo, muito obrigada, gratidão por essa oportunidade, por estar aqui conosco, contando o seu testemunho de fé. E eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Ok, obrigado pelo convite. Como já foi dito, sou nascido em Brasília, casado, vai fazer 33 anos agora, mês que vem, com a Dulce. Temos 3 filhos, Mateus, Natan e Paula, né? Nesta igreja, sim, vai fazer 25 anos em janeiro. Pouco tempo, né? Antes daqui pastoreei na cidade da Agrovila, que hoje é chamada São Sebastião, setor Pessu e por aí afora vai. Então, tenho 54 anos e é um prazer estar aqui. E nós estamos aqui hoje com o tema, né? Vivendo um propósito. E o Senhor tem um propósito de vida enorme, de ministério já tem bastante tempo. Muitos anos. Aqui em Brasília, né, na cidade do Gama, 25, né? Vai fazer 25. 25 anos de ministério. Mas nós gostaríamos de agora iniciar voltando lá no iniciozinho do Paulo Gomes. Eita. Contando como originou, como foi esse encontro com Jesus, como é a sua vida mesmo com Deus, onde nasceu. Ok. Então vamos lá, eu sou o caçula de 8 irmãos. Eita! O mais novinho. Meus pais são paraibanos, só minha mãe é viva. E então eu tenho lá 4 irmãos cearenses, 2 paraibanos, um carioca. E eu, caçulinha, nasci aqui. Em Brasília. É de Brasília. Sou de Brasília. E, enfim, conheci Jesus com 12 para 13 anos de idade. Minha mãe já ia para a igreja e me levava à força, que eu não queria ir. Meu pai era pescador, ou pelo menos gostava de pescar, fazia tarrafa, rede, essas coisas. E contar histórias. Isso, e a gente ia para o Lago Paranoá pescar. Sim. E minha mãe queria me levar para a igreja justamente no dia que meu pai queria ir pescar. Então eu ia falando um monte de palavrão que eu conhecia na época, todos, e ia reclamando, mas chegava na igreja, eu gostava da igreja. Do ambiente. Do ambiente, das historinhas e tudo e tal. Então eu tive uma experiência com Jesus entre 12 e 13 anos de idade. E ali, desde então, nunca larguei, nunca desviei. Nunca desviou, não, sempre permaneceu nos caminhos do Senhor, dos 12 anos até hoje. Agora. E quem levou, né, foi a tua mãe, minha mãe, para a igreja. Exato. Sua mãe até hoje está na igreja. Firme. E a igreja que você iniciou, o ministério era Batista? Isso. Eu me converti na Igreja Batista Nacional Ebenezer. Sim. Hoje ela não existe com esse nome, é outro nome. E fui fazer seminário, sou bacharel em teologia e tal. E, enfim, essa estrada foi uma estrada bem longa, estou com 54, né? Então minha mãe quem me levou, minha mãe quem me instruiu, minha mãe quem insistiu comigo. Que orou, pagou o preço. E até hoje, ela tem 87 anos, lúcida, linda, maravilhosa. E todo final de semana ela vem para cá, para a igreja. E é a sua intercessora oficial. É ela mesma. Que te ensinou. E a sua família hoje toda é cristã? Não. Eu perdi meu pai, eu tinha 12 anos. Também novo. Nesse mesmo período, né? Nós temos a Regina, minha irmã, Sim. evangélica, Cláudia, minha irmã, e os meus irmãos, não. Nós éramos 6 homens e 2 mulheres. O irmão mais velho, que é carioca, infelizmente faleceu. Faleceu convertido já também, graças a Deus. Graças a Deus. Mas hoje, eu, Regina e Cláudia.
somos os evangélicos da família. Todos cristãos. Cristãos. E a sua mãe com 86? 87. Ah, 87, mais um está no culto sempre aqui. Sempre, sempre. Ela mora na Asa Norte, Sim. onde sempre morou desde quando nasci, né? E ela sempre no final de semana vem pra cá. Um caminho bem distante, Meu né? irmão Mas tá traz, aqui. a gente busca e tudo. Ela gosta de passar o final de E semana. qual é a sensação de hoje, quando a sua mãe está lhe assistindo pregar? Eu acho que ela é a minha maior crítica e também a minha maior fã, né? Então é bom barato, é bom demais. A sensação. É excelente. Eu acho que ela, eu acho, não tenho certeza, da alegria dela, Sim. né? Mas ela me cobra muito também. Ela me cobra muito. É uma senhora de 87 anos, Lúcida, né? lúcida, perfeitamente lúcida, mas de um tempo diferente. Sim. Existem algumas coisas hoje que assustam ela. Inclusive, Nós também, né? Domingo agora eu até pregando, brinquei que minha mãe, quando vê as meninas no altar com calça rasgada, essa moda de hoje, ela diz assim: meu filho, como que pode? As meninas tão bonitas dessas com essas calças rasgadas. Eu falei: pois é, mãe, é cara, viu? Sério? Quando eu era pequena, minha calça chegava nisso e fazia pano de chão. Eu falei: não, mãe, hoje é moda. Hoje é moda e caro, E né? caro, né? Então, assim, eu percebo que um pouco do que a igreja hoje assusta um pouco ela. Não a Sim. doutrina, né? Mas alguns Sim. costumes assustam um pouco ela. Modernizou, né? Demais. É outra década, né? Ainda Demais. mais ela com 87 anos. E o Paulo Gomes na adolescência? Difícil, meu Deus. Enfim, eu tive algumas complicações de saúde Sim. quando nasci, né? E tive convulsões, disritmia, algumas coisas assim. Eu não me lembro, quem me conta é a família. E já talvez por causa disso eu tenho dificuldade de memória recente, Sim. passada. Então tive uma infância muito ruim por causa da enfermidade. A primeira experiência que eu tive com o poder de Deus foi isso. Eu fui curado com uma oração. Estava em plena crise. Minha mãe Qual já ia idade? para a igreja, acho que uns 10 anos. Eu tinha enxaquecas fortíssimas e meu pai correu comigo para o hospital convulsionado e tantas coisas assim. Meus pais sofreram um bocado comigo. Sim. E um dia em crise, na igreja que minha mãe ia, uma senhora, irmã Adélia, não esqueço, você nem está viva hoje. Ela colocou as mãos na minha cabeça: Deus, cura o Paulinho. Eu nunca mais tomei nenhum remédio. Eu tomava controlados, remédios controlados e tudo. Então, assim, minha infância foi bem pesada por causa da enfermidade, a forma. Minha adolescência foi um pouco largada, porque aí meu pai morreu. Sim. Então, enfim, uma família muito grande, minha mãe sofrendo, caçula. Era cuidado pelas irmãs. Mais ou menos, a família se desandou um pouco, né? Sim. Meus irmãos para bebida, minhas irmãs casaram logo muito cedo também. Então, é até grosseiro dizer, mas foi meio que cada um por si, né? Sim. Nós somos uma família que se ama muito, mas que a gente Neste momento difícil, desentende muito também, né? toda a Mas família. assim, a minha sorte é que eu conheci Jesus muito cedo. Que os meus colegas da minha infância, quem não está preso é viciado em drogas. Nossa. Eu, lá da quadra, da 405 Norte, alguns foram presos por causa da bandidagem, por causa de coisa. Eu cresci vendo isso, né? Mas vale também lembrar que morava num local de pessoas de classe alta. Não. Na Asa Norte? Não. Asa Norte hoje está tomando uma conotação assim, porque Antigamente não era. porque éramos filhos de um funcionário público. Sim. Meu pai era auxiliar de portaria, um nome bonito para porteiro. Porteiro. Né? E o apartamento era funcional. Entendi. Entendeu? Era porque ele era funcionário público. E estudava em escola particular ou pública? Nunca pública. Sempre pública. pública. Mas os amigos que utilizavam droga era das escolas ou ali da portaria? Da quadra ali. exatamente. Porque antigamente tinha o costume de ficar na quadra, né? Embaixo ali dos Exatamente. blocos. Isso. E aí que você teve o contato com a droga? Eu não usei. Nunca usou. Nunca usei droga, mas assim. Mas conviveu com quem usava? Sim, meus colegas na sala cheiravam cocaína e tudo. Meu pai era muito severo, eu tinha muito medo dele. Sim. Mas era muito medo. Eu acho que eu nunca usei droga por temor de que do pai. A droga não me mataria, ele com certeza. Entendeu? Então assim, eu tive muito medo disso.
Mas logo após a morte dele foi... Você se sentiu livre? Eu não sei elaborar bem o que é que eu senti, porque eu tinha 12 anos, né? Sim. E foi imediatamente quando eu tive também uma experiência com Jesus. Sim. E aí eu abandonei, era muito jovem, mas abandonei toda aquela... A vida errada, aquela né? molecada Sim. que estava aprontando, estava começando a aprender a usar droga e tudo e tal. Então assim, eu saí antes que isso acontecesse comigo. Deus tinha um propósito. Deus me tirou de lá. Tirou, o pai foi, mas aí entrou Jesus na sua vida, então não teve aquele momento de rebeldia, de questionamentos, de porquês. Teve. Não, mesmo após ir para a igreja. Mesmo. Porque, enfim, foi uma adolescência difícil financeiramente falando, de muitas dificuldades. Então, como qualquer adolescente, que na época nem existia esse negócio de adolescente, isso é coisa nova, né? Mas como qualquer pessoa da minha idade, eu me revoltei com algumas coisas, né? Com a limitação demais de muitas coisas, de alimentos, de roupa, de tudo. E, enfim, eu como qualquer menino naquela idade vivendo o que eu estava vivendo, eu dei muito trabalho para minha mãe. Muito trabalho. Hoje ela te vê pregando, né? É a alegria constante. Mas eu acho que eu fiz minha mãe chorar um bocado. Aí hoje, né, é outra realidade. E falando sobre assim a adolescência e uma experiência que tenha vivido na igreja. Pois é, que bom. Jovem. Eu tive uma experiência muito forte de ser batizado com o Espírito Santo também nessa idade, com 13 anos. Como foi? Eu estava engraçado. Nossa igreja era bem pequenininha, nosso grupo de jovens não era mais do que 14, 15 jovens. E o nosso líder, irmão Francisco, um homem tremendo de Deus, ele ensinou a gente a orar, a jejuar, a buscar. E um dia eu estava de joelho orando, ele botava a gente para orar mesmo, era uma coisa diferente de hoje, né? Sim. Bem diferente. Ele botava a gente para orar e tudo. E ele chegou no meu ouvido e disse: Deus quer te batizar com o Espírito Santo hoje. Eu falei: uau! Aí eu mergulhei naquela palavra dele e recebeu, né? Fui batizado no Espírito Santo. Fiquei mais de 24 horas sem conseguir falar português. Gente! Virei a noite, tudo, minha mãe dizendo que eu tinha virado a noite orando em línguas e tudo e tal. Foi sobrenatural. A grande coisa. E depois disso, um dia, já depois de batizado com o Espírito Santo, nessa mesma época, talvez 14, 15 anos, um jogral de um seminário, acho que Batista do Sul, foi da minha igreja, e lá eu recebi o chamado de Deus. E foi algo tão forte na minha vida que eu fui lá na frente e chorava copiosamente, gritava do meu chamado, da minha experiência com Deus. E aí cheguei para os missionários e disse assim: eu quero ir com vocês. Eu pensei que eu ia para casa só pegar minha malinha e ir embora, né? Eu me lembro até hoje como ele me frustrou. Ele botou a mão nos meus ombros, perguntou: quantos anos você tem? Eu falei: tanto. Ele falou: cara, termina a tua escola, termina o seu 2º grau e aí vai para o seminário. Eu fiquei muito irado com ele, porque eu achei que eu ia... Naquela hora você já ia. Eu achei que eu ia seguir ele, ia dizer: mãe, tchau, beleza, eu ia pegar as camisas que eu tenho. E não foi nada disso, foi exatamente como ele falou, né? Eu terminei meu colegial na época. Mas depois que ele te disse o tchau, dentro de você permaneceu aquela vontade a terminar meu colegial, eu vou. Sim. Ele me frustrou muito, né? Que eu achei que... Só que ele me frustrou com um choque de realidade. Sim. Porque eu era criança, né? Aí você com o tempo foi entendendo o porquê do não dele. Exato. Ele não tinha nem como me levar, eu era 14 anos, não tinha como. Mas terminei minha escola e tudo e fui fazer seminário. Quando finalizou a escola e foi fazer o seminário. Fui fazer seminário. E nisso eu já era líder de jovens, vice-pastor de igreja, apesar da juventude, eu lidero desde os 16 anos. Nossa, que legal. Aí fui muito cedo, abri igrejas, várias igrejas, e terminei o seminário, estava pastoreando uma igreja que eu comecei na sala de umas pessoas do zero, com 4, 5 congregações. Mas a unção pastoral veio com qual idade? Então, esse líder, ele plantava isso na gente, sabe? Sim. Ele plantava, e é tanto que... Você já foi nascendo com essa vontade. Isso. A gente fazia evangelismo na rua, na Asa Norte, 709, 10, onde era a igreja, a gente pregava com megafone.
Né? Hoje a gente não vê mais isso, antigamente via. Porque, assim, como são apartamentos, Sim. você não tem acesso de bater nas portas, a gente pregava com megafone, né? E era todo domingo. Eu me lembro que um domingo desse ele falou, você vai pregar. E eu fiquei com medo, me tremi tudo, menino, né? No megafone. No megafone. Aí eu preguei, fui tomado por Deus, assim, foi muito lindo. E as pessoas vinham para a janela para ver. Que legal. Aí bateu nas minhas costas e assim, você vai ser um pastor, tenho certeza. Olha. Então ele começou a plantar isso. Sim. Na minha vida desde sempre. Mas eu achava que eu ia ser um missionário. Sim, não pastor. Não pastor local. O desejo ainda era ir para missões. Só que... Mas tinha um local específico ou não. Qualquer lugar que Deus enviasse, iria? Eu iria. Mas aí nada foi como eu imaginei. Nada. Sim, Então, como Deus planejou. Abri igrejas e tudo e tal, pastor local, desde então. E aí o ministério, o missionário, como que ficou nisso? Eu acho que eu me tornei um pastor nato, um evangelista e fui transicionando para ser pastor. Sim. Que eu ganhei almas, abri igrejas como um evangelista e minha pregação sempre foi essa, salvação, vida eterna, sempre foi isso. Tanto na Agrovila São Sebastião, onde até hoje estou nas igrejas lá, Buritis de Minas Gerais, onde eu morei 4 anos, aqui pertinho, Setor Pessoa, onde começamos uma igreja, até hoje está lá também. Então eu fui muito... Mas foi pastor de jovens ou da igreja toda, todas as idades? Então, eu fui líder de jovens. Sim. Quando logo depois que meu pai faleceu, eu tive que ir para Buritis de Minas Gerais, aqui perto. Sim. A situação econômica da família não ficou legal. E o meu irmão que morava em Minas estava economicamente melhor. Então nós fomos para lá para justamente poder comer mesmo, viver. A situação foi bem difícil. E lá havia um trabalho embrionário que quem cuidava era o irmão João Santana, analfabeto, ganhador de almas extraordinário. Não sabia ler, mas ele chegava nos lugares, começava a cantar os hinos do cantor cristão e pregava o que cantava. Mas eu cheguei e terminei por causa das limitações dele, né? Fui líder de jovens, professor de escola dominical e pregava quando ele não podia, então... Lado a lado com ele. Isso, eu era um pastor, né? Mas foi enviado para lá, né? Mas tinha um objetivo, né? Lá iniciou mesmo. Iniciou bastante lá. Aí vieram pastores, mas uma cidade pequena, muito sofrida, os pastores nem sempre ficavam. Sim. Então sempre nessa vacância a gente estava lá, pastoreando, cuidando, pregando, zelando. E de Minas é que eu voltei para Brasília para fazer o seminário. Sim. E nisso eu fazia o seminário e ajudava a igreja no setor Pessoa. Sim. E aí depois do Pessoa, aí foi para São Sebastião, como falei, comecei lá com a célula na casa de uma senhora e virou 5 igrejas. Nossa. E de lá vim para cá. Veio para cá em qual ano? 98, 24 de janeiro. 1998, 24 de janeiro. Isso, passou daqui, foi para Boston. Sim. E me chamou para assumir. Para assumir a igreja. Isso. E hoje, né, iniciou pastor, depois bispo e apóstolo. Hoje. E como que é o ministério hoje da Canaã? Então, são nomenclaturas até que algumas pessoas não entendem, nem eu entendia também na época. Eu sempre pastoreei pastores também. Sim. Eu tenho reuniões aqui de mentoria pastoral. Sim. Toda quinta-feira eu dou mentoria para mais ou menos 50 ministérios diferentes que vêm para cá, tomam um café comigo e tudo e tal. Então, eu sempre pastoreei pastores. Sim. E um belo dia, esse grupo de pastores achou por bem que eu fosse ungido bispo sobre eles. Sim. Meu pastor é o apóstolo René, que mora em Manaus. Ligaram para ele sem que eu soubesse, pedindo que eu fosse ungido bispo, porque a palavra bispo, episcopo, episcopado, epia, mais alto, escopo, visão. Aquele que tem uma visão mais ampla, seria o mais maduro. Sim, né? De toda aquela equipe. Então esses pastores pediram para que eu fosse ungido bispo e me avisaram uns 2 dias antes. Legal. Foi até aqui no compacto, que era do lado da BRB ali. Tem um tempinho, Tem. Aí me ungiram bispo. E eu nessa caminhada com o apóstolo René Terra Nova,
lá de Manaus, ele juntou uma equipe de pastores e deu um treinamento sobre o apostolado, o que é o apostolado. E aí então ele ungiu os primeiros apóstolos que caminhavam com ele. E aqui em Brasília, eu e mais outros 3 pastores foram ungidos apóstolos. Que eram pastores de bispos, Sim. pastores que tinham uma amplitude maior do seu ministério e tudo. Sim. E tal. Tá, então é isso. E Canaã, quando eu vim para cá, quando você perguntou, e o ministério de Canaã? Quando eu vim para cá, pastor batista que sou, sim, eu tinha uma paixão de ter uma igreja de relacionamento. Porque o que eu achava estranho nas igrejas é que as pessoas entram e saem, não comunicam, não conversam. Não tinha aquela convivência, Não tinha né? convivência. Você senta e eu até assiste o culto e vai embora. Você se relaciona com a nuca da pessoa, né? E eu sempre quis ter uma igreja de relacionamento. E não sabia como. Sim. Aí um colega pastor me chamou para fazer um curso de igreja em células. Sim. Aí eu fiquei assim, igreja em células. Tá, vamos. E fui. Aí eu me apaixonei, eu digo, encontrei. Era o que eu estava procurando. Era o que eu estava procurando. A estratégia, né? Na verdade é uma estratégia, exatamente, né? É porque não é doutrinário, sim, né? É estilo sim, de vida. Isso. A igreja em célula não determina roupa, brinco, calça, nada. Você acha que pode-se utilizar a expressão moderna? Não, ela não interfere nisso, porque... Em estilo, em pessoas, de forma como agir. Não, porque... É uma igreja como outra. É porque, como eu vou lhe dizer, Moisés estava no deserto e ele era o único que atendia todo mundo. E tem um texto bíblico que diz que Moisés, do nascer do sol ao pôr do sol, por vezes se sentava para julgar o povo. Sim. Chega Jétro, que é o sogro dele, levando a esposa e pergunta para ele: o que é isso que você está fazendo? Não, o povo vem a mim para que eu julgue. Ele falou: mas você vai matar o povo desse jeito, você vai morrer e você não vai chegar onde Deus quer. Ele falou: então o que eu faço? Ele falou assim: organiza o povo em grupos de 50, de 100, de 1000, coloca um líder sobre cada esse grupo e eles resolvem os problemas menores. Problemas maiores você resolve. E aí você, Moisés, se dedica ao sacerdócio, à leitura, os estatutos e deixa a liderança fluir. Então, a visão celular, como a gente chama hoje, ela é tão antiga quanto a própria civilização. Verdade. Todo lugar tem, né, líderes de grupos e tudo e tal. Sim. A igreja, na minha leitura, ela, quando nasceu lá em Atos, ela era uma igreja que diz o texto: estava na igreja e de casa em casa. Então, a igreja de duas asas, né? Quando chega mais ou menos no ano 320, 300 e pouco, de Constantino para de perseguir a igreja e diz: não, vocês podem ter seus templos, podem construir. Ali nasceu o que eu chamo hoje de igreja política, igreja envolvida com o governo, sim, em que cortaram os grupos pequenos. Você não precisa se reunir em casa mais, você agora tem um prédio. Direto, né? E a igreja parou de voar. Ela começou a existir dentro de um prédio. E ela perdeu o seu poder de ir em lugares, por exemplo, Canaã de hoje, atingir mais pessoas, amplitude. Isso. Canaã hoje tem 250 células. Sim. Então, Canaã hoje existe em lugares que a igreja local não chegaria. E pessoas ouvem o evangelho dentro da casa delas que não ouviriam vindo à igreja. Sim. Né? Então, o que eu fiz? Eu fiz esse curso e comecei devagarzinho, a gente chama de transição. Comecei a transicionar o estilo da igreja, né? A maneira dela existir. Que antigamente era mais ou menos assim: se você tem um amigo que você leva para a igreja para ele ouvir a pregação e quem sabe se converter, né? Então a igreja celular é diferente. Você leva o seu amigo na sua casa. Sim. Ele ouve o evangelho na sua casa. E quando ele é mais próximo, né? Porque todo mundo já teve a experiência de convidar alguém para a igreja e ele não ir. Ou ele vai e não volta mais. Então quando você leva ele para sua casa, é mais informal, ele toma um café contigo e lá ele ouve Jesus. E ele volta, né? Então a gente tem um crescimento vertiginoso, bom demais, dado a esse método. Sim. Que é abrir as casas para ouvir o evangelho. Então o vizinho vai na sua casa, mas não vem na sua igreja. Mas lá na sua casa ele ouve de Jesus.
E eu o objetivo não é trazer a igreja, meu objetivo é falar de Jesus, ganhar almas, pregar, evangelizar e levar as almas para o céu. Exatamente. Então, se ele está indo na casa e está recebendo, com o tempo Deus trabalha e ele vem até a igreja. Jesus ia nas casas. Você tem pelo menos 12 casas diferentes que Jesus foi. E em cada uma delas ele realizou alguma coisa. Quando Paulo e outros começaram a perseguir a igreja não tinha um prédio. O que tinha era a sinagoga dos judeus. E a igreja não tinha um prédio. Começaram a perseguir a igreja onde? Entrando de casa em casa. Sim. Atos 8 diz que Paulo entrava nas casas e levava arrastando. Então o ministério de Canaã hoje só cresceu, é celular, é uma igreja celular, mas que cresceu depois que teve essa organização, né? O Senhor sente que se organizou e cresceu. Exatamente. E o objetivo alcançou, que é o máximo de pessoas possível para Jesus. Levantando liderança, ampliando. Cuidando, estando próximo das pessoas. É tanto que nós éramos de um prédio alugado, hoje isso aqui é tudo nosso, comprado, construído pela própria comunidade, né, as ovelhas e tudo. Temos 6 congregações, se não me engano. Batizamos mês passado 61 pessoas. Mandamos para o encontro aí mais outras 60 jovens, quase 60 e poucos adultos. E dentro de Canaã tem vários ministérios, né? Para passar, para o pessoal conhecer. Tem jovens, adultos, mais 60. Mais de 60 jovens. É chamado, a gente chama de mais 60 mesmo. Mais 60. Inclusive fizeram um passeio agora para o Catetinho, alugaram um ônibus. Todo mundo que é mais de 60 é para ir nesse ministério. Tem a rede de mulheres, né? Rede de homens. A gente está esse ano mais tranquilo porque a gente fazia rede de homens e empresários. Sim. Tem essa parte também dentro, mas também já é na vida do senhor, sobre essa parte também do empreendedorismo, no lado para os homens, não é? Tem palestras, fala um pouquinho geral, para nós. não é só para homens não. Mas é para empreendedor. Isso. Porque na verdade, na minha opinião, não quero causar celeuma, a igreja, dependendo da doutrina, ela aleja o empreendedorismo das ovelhas. Por exemplo, a gente tem a ideia de que uma pessoa rica, ela não tem vida espiritual. Sim. Isso é uma tremenda mentira. E aí, as igrejas e os crentes estão limitados porque eles não são estimulados a serem um empresário bem-sucedido. Sim. Então as pessoas tendem a ligar a prosperidade à malignidade. É tanto que hoje todo mundo fala mal da tal da teologia da prosperidade. Eu queria saber quem foi que amaldiçoou a teologia da prosperidade, porque parece-nos que quando fala em teologia da prosperidade está falando teologia da safadeza, do engano, do engodo. Eu não posso macular uma coisa por causa de alguns que a maculam. Você tem policiais militares que são uma vergonha, mas a PM não é uma vergonha. Sim. Você tem médicos que são uma vergonha, mas você não pode macular a medicina. Psicólogos em toda a área tem. E tem pastores que, com todo respeito, são uma vergonha. Sim. E não por causa deles a gente que toda a igreja, todos os pastores seriam, né? Então assim, o apóstolo João escreve para Caio dizendo assim: eu desejo que você seja próspero como a tua alma é próspera. Então assim, a prosperidade é uma proposta bíblica. É uma bênção, né? A Bíblia diz que José de Arimateia era um discípulo rico de Jesus. Então Jesus tinha discípulos ricos, né? Sim. Tem gente que diz assim: como é que dá o nome? Jesus nasceu pobre. Mas como Jesus nasceu pobre? Não, ele nasceu numa manjedoura. Mas você vai fazer a leitura. José estava indo procurar um lugar para se hospedar. Como era o recenseamento, a cidade estava cheia e não tinha vaga. Sim. Né? Então não é que ele não tinha dinheiro, não tinha vaga. Tinha vaga. E o dono da hospedagem, como viu que Maria estava grávida, compadecendo, falou: eu tenho aqui um lugar onde as ovelhas dormem, só para vocês não dormirem no relento. E foi lá onde ele arrumou, porque não tinha vaga. Sim. E ela, enfim, pariu ali, teve Jesus ali. Mas ao nascer, ele ganhou ouro, incenso e mirra. Né? Então não era pobre. Não, Jesus teve aos pés dele muito ouro, muito incenso. Isso é verdade. E era um carpinteiro, a profissão da época. Eu ia falar, a profissão da época não significa que não tinham condição de vida, né? Então assim, a
pregação da pobreza, ela é muito vista na igreja. Sim. É tanto que tem gente que confunde pobreza com humildade. Então eu gosto de trabalhar com empreendedorismo, porque a salvação para mim, ela é plena. Não é só tirar você da morte do inferno e levar para a vida. Tanto que tem o texto, eu acho que eu estou até desviando já nosso assunto, né? Todo mundo pega o texto do jovem rico, e Jesus termina dizendo: é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os cristãos preguiçosos, que são muitos, eles não leem a continuidade dessa conversa, que todo mundo para aí. Rapaz, não preciso trabalhar muito, né? Então, posso ficar mais tranquilo. Só que chega Pedro e fala: Jesus, me explica isso aí, porque nós largamos tudo para te seguir. Aí Jesus vai e fala: não há quem tenha largado pai, mãe, casa para me seguir, que não receba nessa vida 100 vezes mais e a vida eterna. Essa é a continuação desse texto. Então, o que Jesus estava questionando ali era quem é a sua prioridade. Aquele jovem priorizou o dinheiro. Sim. E Jesus estava dizendo para Pedro: você largou um barco por minha causa, você vai receber 100 vezes mais por minha causa nesta vida e ainda a vida eterna. Então Jesus nunca condenou a pobreza, nunca elogiou a pobreza. Sim. Nunca. E é tanto que, ainda outro texto, quando João Batista estava preso, antes de ser degolado, ele mandou os discípulos dele perguntarem a Jesus se Jesus realmente era o Messias ou tinha que esperar outro. Aí Jesus falou para os discípulos de João Batista: diga para ele que os surdos ouvem, os cegos veem, os mortos ressuscitam, os aleijados andam e aos pobres é pregado o Evangelho. Então cura para cegueira é enxergar, cura para ouvir, né? O surdo é ouvir, cura para o defunto é ressuscitar. E qual é a cura para o pobre? A pregação do Evangelho. Então o Evangelho é capaz de tirar a pobreza do homem. Sim. Entendeu? De mudar o homem em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Não é só ministerialmente, né? Ele tem que ser, eu penso que o cristão em si, ele tem que ser exemplo em todas as áreas. Claro que nós passamos por dificuldades, por desertos, por lutas. Como todo mundo. Mas nós temos que ser exemplo em todas as áreas. Isso significa que o lado do empreendedor, realmente dentro da igreja, não é falado. Não é discipulado, não é ensinado. Por quê? Porque fica sem dinheiro, né? Não podemos falar de dinheiro dentro da igreja. Mas a pessoa pode sim trabalhar, ter uma vida digna e continuar com o seu ministério ativo. Isso é importantíssimo falar. A falta do dinheiro é limitador. Tudo, né? Nós precisamos do dinheiro para fazer a obra, para evangelizar. Exatamente. Tudo nós precisamos do dinheiro, né? Isso é importante você falar. Inclusive o dinheiro, ele mede o nosso relacionamento com Deus. Verdade. Lá em Timóteo, né, Paulo fala que alguns desviaram da fé por causa de dinheiro. Então, dinheiro é um assunto espiritual. Isso é verdade, tem que ser trabalhado, né? Quando você vai ao altar e você teme entregar alguma coisa no altar, então você ali está revelando quem é que está mandando você. Sim. Então, o dinheiro revela quem é você. Vamos lá, primeira ação com dinheiro em Gênesis. Sim. Caim entregou no fim de uns tempos, Abel entregou sua primícia. E Deus disse para Caim: você sabe o certo, por que você não fez? Eu rejeito você e o que você me entrega, porque você não me entrega o que é digno. Já teu irmão me tratou como prioridade. O primeiro grande problema em Gênesis, depois do pecado de Adão e Eva, foi justamente vida financeira. Sim, a prioridade, né? A prioridade de um e de outro, né? Exatamente. Fica nítido a prioridade do dinheiro, né? E realmente a prioridade de Deus. Eu acho que a igreja hoje precisa provocar que nossos jovens queiram ser juízes, queiram ser promotores, queiram ser médicos, queiram ser advogados. Isso é importantíssimo falar. Tudo, eles queiram ser alguém. Que o mundo hoje, como está, por exemplo, se eu for evangelizar no mundo árabe, muçulmanos e tudo, eu não entro lá porque o meu título é pastor. Sim. Mas meu filho mais velho é engenheiro, ele entra. Meu filho do meio é médico, ele entra, porque ele entra como médico, e é um médico crente,
Então meu ele filho entra como engenheiro para evangelizar. sem dúvida. Então, É hoje, a porta aberta, né? Hoje você tem um curso, ele te abre as portas para evangelizar. Verdade. Eu tenho um sobrinho que porque às mora na vezes não China. limita, fica limitado, Exato. né? Mas a gente tem que ter uma visão ampla. Exato. Não é só de evangelizar aqui, de estar aqui. Nós temos que ter uma evangelização ampla. Meu sobrinho, ele é missionário na China. Oh, que legal. E por que ele foi? Ele é técnico de Olha, futebol. ele não foi como missionário. Não, jamais, ninguém nem sabe. E ele lá montando os timinhos e falando de Jesus, ganhou aqui, ganhou ali. Super estratégia, isso é Sem importante, revisar e falar para os jovens. Estudar. E sobre estudar, ter uma profissão. Sem dúvida, E falar sobre dinheiro dentro da igreja. Sem sombra de dúvida. Isso é importante. Dinheiro é um assunto espiritual. Com certeza. Vamos falar de um outro assunto importante Agora. que eu acho que é família. Quero falar agora da tua família, casou com a apóstola Dulce, uma mulher assim incrível, também sou apaixonada. Estava almoçando com ela agora. Olha aí, que maravilha. Então eu quero falar disso, da experiência, depois o Paulo, né, Gomes se tornou um pai, um esposo. Ok. Nesse período em que minha família passou uma certa dificuldade financeira com a morte do meu pai e tal, muita gente, né? Minha mãe, tadinha, carregou um fardo inexplicável. Além da perda do marido, eu tinha 12 anos, 12 para 13, meu pai morreu em agosto, eu faço aniversário em setembro. Minha irmã, 2 anos mais velha que eu, o outro irmão, mais 2 anos, então a escadinha. A escadinha. E o meu pai era o que segurava tudo, né? Sim. De repente, a coluna principal ruiu. Então, a gente passou dificuldade. Minha mãe foi costureira um tempo, mas era muita boca para alimentar, né? Não dava conta. Não. Aí, como eu disse, eu fui para Minas, onde meu irmão economicamente estava melhor. E lá em Minas, nesses 4 anos que eu morei lá, eu conheci Dulce. Interessante que eu evangelizava muito lá. E um dia me convidaram para dar uma palavra no salão paroquial da Igreja Católica, achando que eu não iria. Olha! Achavam que eu não iria. E eu fui, né? E ganhei muitas pessoas para Jesus, e uma delas Dulce. Olha aí, lá na paróquia. Ganhei Dulce para mim e para Jesus. Deve para Jesus primeiro, depois para mim. Então, assim, nos conhecemos lá. E... Quanto a idade, mais ou menos? Eita Jesus, 33 anos de casado, com 3 de namoro, 36, um tem 54. Antes dos 20. 18 anos, 18 isso, anos mais ou menos, por aí. Então, assim, aí eu namoramos 6 meses, eu vim para Brasília. Então a gente ficou 2 anos e pouco namorando assim. A distância. Aí me casei com ela. Mês que vem fará 33 anos. Nossa. Né? Foi, enfim, e será sempre a mulher da minha vida, né? Mais da metade da minha vida com ela. Ela é a mulher da minha juventude, a mulher da minha experiência. Casei virgem, a Dulce é a minha esposa, minha mulher. Nasceu o Matheus, que hoje tem 28 anos. Sim. E é engenheiro, graças a Deus, um profissional excelente. Depois o Natan, que hoje é médico. E a esposa dele, ele é casado, a esposa dele é dentista. Sim. E Paulinha, que a caçula está indo embora dos Estados Unidos mês que vem, vai fazer seminário lá no CFNAI. Isso. Então essa aí é a minha família. E é a tua prioridade hoje? Toda. É a igreja que sabe que se algum dia essa igreja me atrapalhar no casamento, eu largo a igreja e fico com o meu casamento. Que a tua prioridade sempre será a tua família, né? Minha esposa. Mas todos estão aqui envolvidos, né? Todos. Mateus mora no Grama, isso, certo. Mateus canta, né? Domingo passado ele estava no louvor. O Natanzinho, por causa da faculdade de medicina, que não tinha muito tempo nem nada, e agora que formou, tá, enfim, trabalhando em todos os hospitais que pode, todos os postos que pode, tá querendo ganhar um dinheirinho, mas está na nossa célula, a esposa dele, são todos são firmes. Paulinha, ela faz parte da dança, né, e está indo fazer um seminário, está indo fazer teologia lá nos Estados Unidos. A família toda envolvida no ministério. Envolvida no ministério. Exato. E era o seu sonho? Sim. Você planejava isso? Só que assim como eu te falei, olha, eu chegava para eles e falava assim, meus filhos, o chamado é meu,
não é de vocês. Então eu não obriguei nenhum deles a serem pastores. Eu falei assim, eu quero que você tenha a sua carreira e pastoreie. Então eu digo, Mateus, você vai ser um pastor engenheiro ou um engenheiro pastor, mas eu quero que vocês tenham a carreira de vocês. Então eu estimulei demais eles terem uma vida profissional, profissional e ministerial. Não abrir mão das duas. Sim. Conciliar, né? Conciliar. Porque hoje eu acho que as portas se abrem mais. Por exemplo, o título pastor, ele hoje, graças a algumas vergonhas de alguns, então em muito lugar que você chega, quando você diz assim, eu sou pastor, metade do auditório já fica assim. Aquele receio, né? Independente de te conhecer, eles já te marcam. Sim. Outra metade te respeita muito, né? Eu, graças a Deus, no Gama, sou muito, muito respeitado. Eu tenho um carinho dessa cidade, assim, todo mundo me trata muito bem. Minha igreja, então, eu vou te falar, eu sou mimado aqui. Mas, quando você vai no auditório e diz assim, eu sou engenheiro... é outra realidade. Ninguém tem resistência. Quando diz eu sou um médico, aí pronto, é que ninguém tem resistência mesmo. Então eu digo ao meu filho, algumas pessoas vão sentar no teu consultório que não sentaria diante de mim. Então eles vão ouvir de um médico quem é Jesus. E hoje, assim, os filhos de pastores, o que você aconselharia a eles nesse sentido, quando você disse assim, eu não exigi isso dos meus filhos, eu não pressionei eles a estarem aqui. Você acha que essa foi a estratégia correta? Para que hoje são todos homens e uma mulher. O resultado deu certo, né? Deu certo. Não sei se é a estratégia correta, mas assim, o que acontece? Eu era profissional, sim, eu ganhava muito bem quando esta igreja me convidou para pastorear. Sim. E exigiu que eu pedisse contas, para que eu vivesse só do ministério. Foi um desespero para mim. Que foi de uma realidade para outra. Ser mantido por uma igreja. Sim. Eu tinha vergonha disso, eu não sabia como lidar com isso. Uma dependência, não sabia. E a igreja não dava conta. Sim, era o início. Eu passei 9 anos aqui, eu vou para 25, passei 9 anos aqui sem a igreja conseguir pagar um INSS para mim. FGTS ou coisa parecida, nada disso. E você vivia uma outra realidade e teve que vir para essa. Isso. Por obediência a Deus. Isso, nem assim. O que eu ganhava de salário era o que entrava de dízimos e oferta em toda a igreja. Nossa. Então meu nível foi assim, de uma vez. De uma vez por todas. Eu não queria que meus filhos experimentassem isso, porque fé para vencer isso eu sempre tive. Sim. E vivi minha fé e tal. Mas é um caminho difícil, né? O que eu não queria, que eles dependessem de um altar. Deus é o melhor patrão que tem, não é isso não. Eu abro mão de tudo. Hoje eu sou empresário, eu tenho algumas empresas, mas o melhor patrão que tem é Deus. Verdade. Ele não deixa faltar nada. Mas o que eu queria é que meus filhos tivessem uma carreira. Sim. E que eles se realizassem nessa carreira e fossem homens de Deus na carreira deles. Sim. Que é o que eu penso hoje. A gente está precisando de juízes crentes. Sim. Deputados crentes, governadores crentes, homens que não se comprometem com o pecado, mas que se comprometem com Deus. A gente não não se corrompe. Não se corrompe. A gente não pode fechar os olhos que José no Egito, que maravilha, ele era um primeiro-ministro. Verdade. Daniel na Babilônia, ele era um governador. A gente não pode fechar os olhos de que se a gente acha que a Câmara dos Deputados Federal é um antro de malignidade, a gente tem que pôr luz lá. Verdade. Enviar, né? Homens e mulheres de Deus. Só acho que não é para mim. Sim. Eu acho que o meu chamado é pastorear. Sim. Se o meu chamado fosse administrar, eu estava pleiteando, sim. Ser candidato e tudo. E admiro quem seja, porque tá levando. Eu acho que ele sofre mais lá do que eu. Entendeu? Mas então esse sempre foi o meu projeto para meus filhos. Sim. Que são crentes, servos de Deus, graças a Deus. Então esse é o seu conselho hoje para a juventude, os filhos de pastores. Por quê? Porque, por exemplo, existem igrejas e 99% das igrejas, ao contrário do que pensam, elas não dão conta de manter seus pastores. Sim. Agora imagina, manter a mim e minha esposa e mais 3 filhos, entendeu? Imagina essa igreja ter que dar um salário para todo mundo da minha casa, ela não dá conta. E todo mundo fala mal de pastor, mas ninguém conhece a história de um pastor. Essa igreja aqui tem 11 carros meus que eu dei, 11 carros meus.
11, né, de semeador. Eu sou o maior semeador dessa casa. E qualquer coisa, por exemplo, eu tinha uma empresa de turismo. Sim. Eu já fui para Israel 43 vezes. Nossa, então, 43 vezes em Israel. Então quando eu filmo lá, estou no quarto do hotel e dizendo, gente, vocês têm que vir para cá. Aí lá embaixo tem gente, viajando com o dinheiro das ovelhas é fácil. E eu sou o dono da empresa, entendeu? Então assim, a marca de ser pastor, ela é muito pesada. É verdade, né? É um peso, né? Não existe uma profissão criticada igual a nossa. E assim, eu fui aqui no shopping do Gama comprar um celular para minha esposa, e aí eu fui preencher um cadastro, profissão, pastor. E a menina perguntou, pastor faz o quê? Gente! Aí eu cheguei assim, me diga uma profissão que pastor não é. Nossa. Que eu sou professor, psicólogo, advogado, delegado, eu sou polícia, eu prendo, eu solto, eu administro, eu batizo, eu enterro, eu caso, eu faço tantas coisas, eu atendo nesse gabinete coisas que... E ela disse... O que é que o pastor faz? Nada, filho, o pastor não faz nada. Oh, entendeu? meu Deus. Então assim, eu não queria que meus filhos enfrentassem isso, né? Mas eu sei que os meus filhos sabem que Deus pode pedir a profissão deles a qualquer momento. E eles entregarem. Como a minha filha, que fez 18 anos, agora, terça passada, e diz, pai, eu quero ir para o seminário lá fora. E eu estou plantando a minha filha, né? Sim. Ela está indo para fora estudar teologia. Ministério, né? Isso. Agora, eu fico muito preocupado com os colegas pastores cujos filhos não têm estudo. Eu fico preocupado porque é um peso muito grande. O futuro, um futuro muito grande. Então eu acredito, isso é opinião, não é regra, eu acredito que todos os pastores deveriam sim incentivar os seus filhos a terem uma carreira e deixar que Deus peça essa carreira quando Ele quiser, se for necessário pedir, porque como eu estou te dizendo, meus filhos atendem pessoas hoje que eu nunca atenderia. É uma porta, a profissão deles é uma porta mais ampla para continuar fazendo, né, o ministério do Senhor e o Evangelho. Milagres é algo assim que as pessoas imaginam que não acontece. Que milagre é coisa de história antiga, de Velho Testamento. E nós sabemos que não, que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e o mesmo Deus de amanhã. Amém. E eu gostaria que o Senhor compartilhasse um milagre que Deus operou. Tá. Primeiro deixa eu arrumar um problema para você. Eu prefiro viver de princípios do que de milagre. Sim. Quem precisa de um milagre está num problema, viu? Quem precisa de um milagre de cura é porque está doente. Quem precisa de um milagre financeiro está quebrado. Sim. Quem precisa de um milagre familiar está com problema. Então, as pessoas falam muito de milagre, mas parece que elas não se tocam muito sobre o que é um milagre. Deus opera, Deus realiza, mas eu prefiro viver de princípios. Deixa eu te dar um exemplo. Digamos que você está num carro e ele está todo irregular e ali na frente tem uma blitz. Aí você começa a orar, meu Deus, eu preciso de um milagre. Não tem Senhor, tampa os olhos desse PM aí, Jesus, que ele me deixe passar porque eu estou com o IPVA vencido, o farol queimado e tudo. Você começa a orar por um milagre, aí daqui a pouco chega a tua vez, o policial militar manda você passar, você diz, obrigado Deus, obrigado. Mas quando você vive por princípio é o seguinte, seu carro IPVA pago, tudo certinho, vem uma blitz, você vai temer o quê? Nada. Então tem vezes que se a polícia te parar, ele ainda diz assim, Deus abençoe e boa viagem. Quem vive de princípios vive melhor do que quem depende de milagres. Verdade. E o milagre é para mim um socorro para o desesperado, né? E eu quando criança, como eu disse, eu não sei se foi o tipo do nascimento, é uma história até bem pesada. Minha mãe já tinha 7 filhos e o 8º não era muito bem-vindo, né? E vivendo difícil e tudo e tal, então eu tive um nascimento muito difícil, veias rompidas na cabeça, tinha convulsões, remédio controlado há muito tempo. Desde que nasceu? Desde pequeno. E meu pai uma vez correu comigo para o hospital, porque eu estava sem respirar e tal, e foi uma luta muito grande para a vida deles. Até que, um dia, como eu disse, eu estava na igreja, né, uns 10 anos, deitado no colo da minha mãe, pálido, com crise e tudo, e essa irmã Adélia chegou, perguntou para minha mãe, o que é que o Paulinho tem? Ela falou, tá naquelas crises que ele tem, que ele tal.
ela botou a mão na minha cabeça e orou: Jesus, cura o Paulinho. Eu nunca mais tive nada. Eu não só acredito em milagres, como eu sou resultado de um milagre. Um outro tão forte quanto, meu filho do meio, Natan, Sim. Ele nasceu de 6 meses. Nossa. Eu estava na Grovila pastoreando lá, e eu já tinha o Mateus, de 2 aninhos, e estávamos deitados, e Dulce se levantou e disse: já voltou sangrando. Aí corremos para o hospital dele, 2 aqui, e na verdade o Natan estava preso e estava agonizando. Nossa. E o médico teve que abri-la muito para tirá-lo, e para piorar, ela ainda caiu com ele, os 2 caíram no chão, ela tentando fazê-lo viver. E aí meu filho nasceu com 1,5 kg, 1 kg e pouquinho. Novinho, com 6 meses. Prematuro. E assim, todos os dias eu ouvia da médica, né? Paizinho, não vai passar. Você é um passarinho, hoje está voando, amanhã ninguém sabe e tal. Então foi uma guerra muito grande para nós. E então ele teve transfusão de sangue, parou de respirar, parada cardíaca. Eu me lembro que minha esposa é internada com ele. Um dia o médico pediu para tentar amamentar, e aí ele foi tentar pegar o peitinho dela, engasgou e perdeu a respiração. Nossa, muito debilitado. Foi horrível, foi horrível. Foram 14 dias de UTI de alto risco. E que eu ia lá, a doutora falava: olha, era para ele estar naquele equipamento, mas só tem um. E aquele bebê, enfim, foi, meu Deus do céu, horrível. E Natan saiu com 21 dias do hospital, que eu disse para a médica: doutora, eu vou sair daqui com esse menino no colo, fique tranquila, que o que Deus quer ensinar é para mim, não é para a senhora. E eu quero aprender. E nesse momento desses 14 dias, né? 14 dias, alto risco de UTI. De UTI, 21 dias de hospital. Como que foi o senhor diante da situação, mas no mundo espiritual? Eu gosto de lembrar que eu choro. Eu tinha, como hoje, uma igreja muito linda, muito linda. Eu pastoreava, trabalhava, fazia faculdade, e às vezes eu chegava na igreja e estava o meu povo de joelho orando por mim. Uau, então assim, eu acho que nesse período eu fui carregado, né? Teve um dia que eu cheguei lá, de surpresa, na minha igreja, né? E estavam de joelho, todos: Deus, tira a esposa do nosso pastor do hospital, liberta o filho dele e tal. Então assim, nessa época eu fui muito conduzido mesmo pelo milagre de Deus, né? E por fim ele saiu, a doutora até se assustou com a recuperação dele e tudo. Natan desenvolveu bronquite e tudo, isso aqui dele estava ficando fundo, né? De tanto ele respirar, interrupção. Então a gente andava com uma bolsinha daqueles vaporizadores, né? de nebulizador, remédio, Berotec, Atrovente, era direto. E vários milagres foram acontecendo na vida dele. Então o que aconteceu? Quando ele tinha 1 aninho e pouco, eu assumi essa igreja que eu estou hoje. E no dia que eu assumi, eu fui na pizzaria comemorar, né? Junto com a família que estava saindo de uma igreja, vindo para cá e tal, celebrar a Deus. Que eu chego, quem está na pizzaria é a médica. Olha! Ele tinha quase 2 aninhos. Eu cheguei na mesa dela, falei: oi, doutora. Ela lembrou de mim na hora: paizinho, esse é o Natan? Olha, falei: é ele. Aí ela me falou: eu e meu marido estamos indo na igreja batista. Que legal. Então, para mim ouvir isso, foi assim: Deus, se era para salvá-la, era para salvar. Eu estou entendendo. E assim, Natan, ele tinha essas enfermidades todas. Sim. E um dia uma ovelha minha chegou lá em casa e disse assim: meu apóstolo, Deus me mandou orar pelo Natan, que ele quer curá-lo hoje. Eu digo: ok. Ela falou assim: mas o senhor não vai estranhar, não? Eu falei: o quê? Ele pediu para eu bailar com ele. Ela pegou então meu filho no colo e começou a dançar, oferecendo para Deus, né, em adoração. E o Natan ficou completamente curado. Desde então nunca mais. Ele devia ter, sei lá, uns 4 aninhos, 5 aninhos talvez. E hoje
para a vergonha de Satanás, meu filho é médico, né? É isso que eu ia lembrar, que agora que, depois de tudo isso, quem se tornou Natan? Um médico. Então, assim, minha família é um milagre. Meu filho mais velho é um parceirão, amo demais. Meu filho, engenheiro maduro, menino, canta no louvor aqui, é uma coisa linda. E minha filha, então, é minha paixão. Enfim, eu acho que minha vida é um milagre. Sim. Eu acredito em milagres, já vi curas, já vi tantas coisas acontecerem. O mesmo Deus de ontem, hoje o será eternamente. Eu oro não é porque é uma obrigação de orar. Sim. Eu oro porque eu sei que tem um Deus vivo, que me ouve, que se importa comigo e que é capaz de fazer e atender a mim e qualquer pessoa que acreditar nele. E as pessoas que estão em casa assistindo no trabalho, elas me perguntam assim, como que é acreditar no milagre, viver um milagre e a devocional assim do dia a dia, como que elas crescem espiritualmente em fé? Ok. Enfim, tudo de bom tem que ser intencional. Sim. Nada voluntário, nada espontâneo. Se você chegar aqui na nossa cidade, o Gama, se você achar um lote vazio aqui no Gama, você vai encontrar lixo, capim, mato. Se você chegar em algum lugar e achar um pé de laranja, é porque alguém plantou. Então, se você quer alguma coisa boa, você tem que plantar. Sim. Logo, se você quer ter algo com Deus, você tem que construir isso. Deus é uma pessoa. Imagina eu morar com minha esposa e nunca falar com ela. Relacionamento. Essa relação acaba. Eu digo que se Deus quisesse trabalhadores, ele não tinha construído um jardim, tinha construído uma fábrica, né? Mas Deus fez um jardim e botou o homem lá com a mulher para todos os dias eles baterem um papo. Sim. Então Deus é um Deus de relacionamento. E esse relacionamento é uma construção. Por exemplo, se eu quiser afinar essa amizade contigo, a gente vai ter que se ligar, a gente vai marcar jantar, você vai na minha casa, né? Eu vou na sua, construir uma relação. Sim. Entende? E com Deus é isso, Deus é uma pessoa. Então você constrói essa relação com leitura da palavra, jejum, oração, a igreja dele. Quando eu digo igreja dele, não estou dizendo que é a minha, porque a igreja não salva, quem salva é Jesus. Mas estou dizendo assim, comunhão, igual eu estou aqui, batendo um papo contigo. Então, a soma destas coisas ajuda você a construir um relacionamento. Então, Deus requer isso da gente. Como é que ele mora dentro da minha casa e eu não falo com ele? Né? Então, Deus mora aqui e eu preciso falar com ele. Então, hoje cedo eu já tive um contato com a Bíblia. Sim. Todos os dias, não saio da minha cama, acordei, Bíblia. Primeira coisa é a Bíblia. Bíblia. Seu devocional, Bíblia. A Bíblia. E antes de dormir, Bíblia. É o meu último contato. Todos os dias, manhã, Bíblia, o seu devocional, seu momento com Deus, isso. Bíblia de manhã, Bíblia e à noite. E os seus momentos de oração, tem momentos específicos? Tem. Eu tenho, o meu quarto é bem grande, eu moro num lugarzinho bem legal, então assim, eu tenho o meu quarto, eu tenho o meu closet, o banheiro, e eu fiz um quartinho de oração que é pouco menor que esse meu gabinete aqui, onde eu tenho meus momentos, tenho lá minha musiquinha que eu gosto, é o meu cantinho. Aí tem uma janela para o lado direito, esquerdo, aqui onde eu possa ministrar na minha cidade, orar. E quando você se sente assim, angustiado, uma necessidade, você corre para esse quarto? Ou aquele quarto é nos momentos específicos de oração? Ou também é um campo de refúgio com Deus? Pois é, eu tenho muito receio do que eu vou falar, mas assim, eu entendo que ter um momento específico é indispensável. Todos os dias. Todos os dias. Sim. Mas eu entendo que a gente precisa saber que Ele está conosco o dia inteiro. Então, se alguém perguntar quantas horas por dia o senhor ora, eu não sei dizer. Sim. Mas também não sei se existe uma hora do dia que eu não estou orando. Não é conversinha.
Eu estou na academia, estou conversando com Deus, eu estou aqui, estou conversando com Deus. Seu espírito ali, né? Constante, né? Antes de começar essa entrevista aqui, meu Deus, né? Sim, o que é que o Senhor quer de mim? O que vai sair de bom disso? Vai ajudar alguém em alguma coisa? É lógico que você está me fazendo perguntas e eu estou perguntando na minha mente qual a melhor resposta. Sim. Com vistas a abençoar alguém. Então terminou aqui, eu estou entrando no meu carro, meu e vou agradecer ele, entendeu? Então assim, eu tenho meus momentos diários, mas eu entendo que o meu momento é o dia todo. Verdade. Entendeu? Por exemplo, eu vou para academia todo dia. Eu quando entro na academia, eu não sou uma pessoa comum, eu sou o apóstolo Paulo. Eu quando fui fazer uma vez, eu comecei a fazer relações internacionais na União. Então, quando eu entrei na sala, eu vi algumas pessoas me olhando, eu já assustei. Então, eu não sou o Paulo César que está fazendo relações internacionais. Eu sou o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Quando eu estou no shopping, que eu vou para o cinema, que eu tenho um dia que eu saio só com a minha filha, só eu e ela para namorar. Tem um dia que eu saio, que eu chamo os cuecão, que é só os homens, eu e os dois meninos. Ontem saiu só eu e minha esposa. E tem dia que sai toda a família. Eu não abro mão disso. Sim. Não abro mão. Todos os meses eu saio com minha filha, eu e ela. Saio com meus filhos, minha esposa, não abro mão disso. Então não há um lugar que eu vá que eu não seja quem eu sou. Verdade. Então eu preciso estar com Deus em todo e qualquer lugar que eu vou. Porque ninguém me vê no trânsito xingando alguém e dizendo, não, ali não é o apóstolo, ali é o Paulo César. Não desvincula, entendeu? Verdade. Então se não me desvincula, se eu não tenho vida secular, que eu acho errado vida secular. Sim. Para mim não tem vida secular. Qualquer lugar que eu vou, eu tenho que ser quem eu sou. Quando você escolheu, aceitou o chamado, então, não tem mais vida secular. O que acontece? Não existe um momento que eu não estou conversando com ele. Sim. Não é falar, nem querer bancar o santão, não. É a minha necessidade. O seu relacionamento. Meu relacionamento. Mas ter o seu cantinho, o seu momento próprio, né? E assim, eu particularmente gosto de música. Eu tenho minha lista de... A playlist. Minha playlist para oração, que eu boto lá, adoro, gasto tempo ali, às vezes não falo nada, só choro, às vezes, enfim, falo das minhas raivas, minhas iras e tudo e tal. Eu tenho, e quero dizer para você que existe uma luta muito grande contra isso. Por isso que eu digo que é uma decisão intencional. Independente de estar com vontade ou não, todos os dias nós temos que estar na presença do Senhor. Mudo, calado, conversando, sorrindo, chorando, temos que estar lá, né? Buscando um relacionamento. Para a gente encerrar, eu gostaria de falar sobre rede social. O senhor é bem ativo nas redes sociais, muitos vídeos circulando por aí. Como que é tudo isso para uma pessoa que não é, vamos dizer, o senhor não é velho, mas não é dessa época dos jovens que estão o tempo todo nas redes sociais? Então, eu fui empurrado para isso. Na verdade, eu não gosto, desculpa, eu não gosto. Tanto que você chegou na minha igreja, não tem meu nome, não tem minha foto, não tem Ministério Apóstolo Paulo, não gosto. Não tem nada. Não gosto disso. Mas, algumas pessoas me cobraram alguma coisa do tipo assim, não é justo que o que o senhor prega aqui fique só aqui. Só aqui, eu super concordo. Tem que sair dessas fronteiras. E quando eu estou pregando aqui, eu não lembro que tem câmera, eu fico tão à vontade que tem hora que eu vou ver, eu falo, meu Deus do céu, eu não acredito que isso vai para a rede social. E vai, porque eu estou em casa, né? Eu estou em casa, eu falo como se estivesse falando aqui com você na rua e tal. Então, meu púlpito, eu fico muito à vontade. E começaram a me cobrar isso. Sim. Eu falei, tá, faz aí. Aí eles pegam minha pregação. Sim. Pegam 7 pedaços da pregação, um para cada dia. Sim. E aí teve uma delas... Todos os dias são postados Reels. Isso tem um mês. um mês e pouco. Eu sei que os cultos aqui são filmados, estão lá no YouTube. Inclusive clonaram o canal da igreja, né? Perdemos tudo. Oh, meu Deus, tem que divulgar isso também. Clonaram tem, sei lá, 10 dias. Então o que acontece? Eles publicaram um trechinho da minha palavra. Sim. E já tem 1.700.000 visualizações. Visualizações. E eu, em um mês... Viralizou.
Em um mês eu cresci mais de 20 mil seguidores. Sim. E a turma está empolgada. Bora, posso, bora, tal. Então todos os dias é colocado alguma coisa. Assim, eu confesso para ti que eu não gosto muito. Da exposição. Da exposição. Porque eu ando desse jeito, eu sou simplão, eu gosto de estar na rua, Sim. né? Eu gosto de andar no shopping, eu não gosto dessa tietagem, essas Sim, coisas. mas você acredita que essa versão tecnológica de evangelizar atinge muitas pessoas, que se o vídeo ficasse somente aqui para a tua igreja? O que acontece? Com o advento do Covid, Sim. A rede social foi um instrumento sensacional. Cada celular virou um púlpito. Sim. Entendeu? Então, assim, nós tivemos as igrejas fechadas aqui e eu passei um ano durante o Covid fazendo live todos os dias. E eu peguei gente que queria se matar e que ouviu uma palavra, me ligou, oramos, tal. Mas que estava em outro estado, em outra cidade, em outro país, e que lugar. nunca o senhor conseguiria alcançar aquela pessoa. Não, exatamente. Então, assim, foi uma ferramenta Sim. necessária. Ali eu comecei a me obrigar a fazer, né? Aí quando caiu, graças a Deus, as restrições e tudo e tal, Sim. e que as pessoas começaram a me cobrar, cadê as lives, Afonso? E quando eu vi quem me cobrava era crente, eu falei, não, cara, tu tem sua igreja, larga aí, tem mais de ano que eu não faço uma live, né? Aí fiz semana passada com um pastor, Sim. falando sobre o tema, o crente pode ficar possesso, e aí foi um auê, e nós vamos continuar quinta agora de novo. Então, assim, eu acho necessário. Sim, para o mundo de hoje, né? Eu estava vendo aí, tem várias pessoas que pegaram um áudio meu e colocaram em vídeos. Sim. Então eu perdi o controle disso. E a gente perde o controle. 1.700.000 visualizações, está fora do país, está em total. Sim. Então, para mim, isso é assustador, né? Assustador, porém benéfico. Agora, o que eu constatei? O que tem de crente chato, perturbador. Os caras, meu Deus do céu, gente, tem uns crentes que são chatos. Os caras são chatos. Fala, olha, você tem crente chato demais. Os caras são críticos sem nada, não conhecem Bíblia, falam besteira e ofendem. Estão para questionar algo que está sendo feito, né? E como se tivesse que ser perfeito, como se tivesse que, né? Você concorda que se alguém pegar metade ou um trecho dessa entrevista, ele não vai entender nada? Então, como são 7 pedaços, o que merecia? O cara entra lá e ouve tudo. Tudo para depois tirar um resultado. Porque um pedacinho ali, às vezes fora do contexto, o cara vira outra coisa, né? Não, e a polêmica. E xingado e tanta coisa. Eu digo, meu Deus do céu, eu não quero isso não, se eu ficar sendo exposto desse jeito, não, sabe? Mas eu vi que, assim... É melhor ignorar. É melhor ignorar. Porque o objetivo está sendo alcançado, que é evangelizar e levar a palavra a outras nações, né? Em todos os cantos, porque nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu ainda não subi num púlpito pensando assim, essa palavra vai para longe. Não, eu prego para aquela galerinha que está ali, entendeu? E por consequência, vai para onde Deus quiser, né? Mas assim, em primeiro momento foi horrível. Sim, claro. Eu faço para você que eu falei, não quero mais. Eu fui chamar de herege, eu fui chamar de tanta coisa, gente. Eu digo, não acredito, mano, que esse cara tá falando isso. Esse cara nunca leu a Bíblia na vida, né? Então, assim, eu vi que se você não tiver a alma pronta, é melhor não entrar. É, verdade. Mas você usou a expressão, eu ignoro e tal, e eles publicam todos os dias. Segue o propósito. Segue a vida. É isso. Então, querido, eu quero agradecer a Fernanda pelo convite, a oportunidade. Espero que em nada da minha experiência ofenda você ou lhe cause qualquer constrangimento. É uma experiência particular e pessoal, não é doutrinária, mas eu gostaria muito de orar por sua vida, porque o propósito desse podcast é esse, testemunhos diversos que possam de alguma forma motivar você a continuar, a querer, a desejar. E eu quero dizer para você, procure uma igreja mais próxima da Bíblia, que está perto da sua casa,
Que Deus abençoe você, sua família. E assim como eu vivi milagres de cura, eu quero dizer para você que eu quero orar por sua saúde e haja milagres de cura na sua vida. Assim como eu tenho visto transformação de pessoas, casamentos restaurados, filhos nas drogas que voltam e entregam sua vida para Jesus, eu quero dizer que eu creio que isso pode acontecer na sua vida. Então eu quero aproveitar agora e orar por sua vida, para que a bênção do Senhor te alcance. Amém? Vamos orar juntos? Vamos lá? Senhor Jesus, eu quero nessa hora, através deste canal, através, Senhor Deus, desse podcast, orar por essa pessoa que está assistindo. Meu Deus, eu não sei em que tempo, em que hora, e pode até meses depois, a pessoa acessar este canal. E eu quero dizer, receba na tua casa a saúde integral na tua vida, no teu físico e dos teus familiares. Declaro também uma bênção de prosperidade, de transformação financeira na tua vida, que a boa mão do Senhor seja sobre ti, te fazendo prosperar espiritualmente e financeiramente. Quero pedir também que a boa mão do Senhor esteja lhe dando direção, esteja levando você ao lugar da decisão por sua vida, para que um futuro extraordinário se manifeste. Que a boa mão do Senhor seja sobre seus sonhos, que o Senhor esteja abrindo caminhos por onde você possa passar, que você tenha sabedoria para fazer bons negócios, que você saiba entrar e sair dos lugares, abrir e fechar sua boca, que o Senhor te faça cabeça e não cauda, que o Senhor te dê o melhor dessa terra e que você reconheça o Senhor nos teus caminhos. Eu assim abençoo sua vida e que a boa mão do Senhor te traga paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem na paz. Amém.